Meu nome é Vanessa Oliveira, sou nutricionista e, na verdade, a minha história já começou com um sofrimento. A gestação da minha mãe foi uma gestação marcada por muita dificuldade financeira, porque meus pais eles tinham acabado de chegar do Nordeste aqui em São Paulo. Após o parto, e meus pais começaram a trabalhar mais, se dedicar e até um ponto que a gente conseguiu chegar a uma situação financeira em que nós tínhamos uma boa casa, eu estudava num bom colégio, nós tínhamos as melhores roupas, comíamos o que queríamos. E com essa situação financeira, meu pai ele começou a se envolver com algumas amizades que levaram ele a ter um comportamento que abalasse a nossa família. Então ele começou a sair para as baladas, ele deixava a gente sozinha em casa nos finais de semana. E meu pai ele começou a ser muito agressivo, não tinha agressões físicas dentro de casa, mas as palavras que ele falava no momento da briga com a minha mãe, comigo, eram muito duras, e isso fazia com que eu me sentisse a causa daqueles problemas. Então eu internalizei essa ideia de que tudo que acontecia na minha casa era culpa minha. E por isso eu comecei a ter perturbações, eu não dormia à noite, eu comecei a ver vultos, ouvir vozes. Eu comecei a ser uma criança muito fechada, tímida, mas na verdade as pessoas achavam que era o meu jeito, mas era o resultado de tudo que eu estava pensando e sentindo dentro da minha casa. Então eu tinha sim muita mágoa do meu pai. Todas as vezes que chegava o final de semana, que eles começavam a brigar, aquilo me trazia muita tristeza, muita raiva. Eu tinha muita consciência do que estava acontecendo dentro da minha casa. E essa ideia de me matar veio como uma forma de tentar resolver aquela situação, porque eu não gostava de ver os meus pais sofrendo. Então, na minha cabeça, se eu me matasse, já que eles não me davam atenção e já que eles não tinham tempo para mim, então eu me matando eu resolveria os problemas deles e o meu também. Teve um determinado momento que a minha mãe ouviu falar do trabalho da Igreja Universal e eu comecei a frequentar junto com ela. E eu comecei a ver um resultado, eu já não tinha mais perturbação, já não tinha mais desejo de suicídio, eu já conseguia dormir à noite. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver o meu comportamento mudou, eu já não era mais nervosa, já não falava mais palavrão, já não tinha mais mágoa, eu tinha compaixão das pessoas, o meu desejo era colocar a mão na cabeça das pessoas e abençoar, dar para elas tudo que eu tinha. É muito legal, a minha família, eles percebem que eu sou diferente, que eu sempre tenho algo a acrescentar. Falam que têm orgulho de mim, que me amam. Hoje eles têm prazer de ficar comigo. Tudo isso, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei foi através dos ensinamentos da Igreja Universal. A gente aprende na área da ciência que a gente tem que ser crítico, a gente tem que avaliar os fatos. E quando a gente vem aqui, a gente começa a entender e aplicar, principalmente aplicar, porque a Igreja Universal é muito prática. Eles dão a dica, eles dão o segredo, o ensinamento, e quando a gente aplica, a gente vê o resultado. Mas ele me dá esse presente que é a vida, e eu quero viver todos os dias para ele.